e então decidiu concretizar a sua prática criminosa. E eu ainda perguntei, mas por que tamanha crueldade, né, tamanha violência? E ela alegou que isso aí, ela não teria uma explicação, seria um surto psicótico, segundo ela, que algumas vozes, né, ela estava ouvindo, deveria então acabar com a vida dessa pessoa, né? Não obstante já ter, praticar, né, o crime contra o patrimônio, a subtração, ela então causa esse prejuízo, né, enorme, psicológico, afetivo, irreparável, tanto na família da vítima quanto também na família dela, né? Porque os familiares dela estiveram aqui na delegacia, parecem que são pessoas corretas, pessoas do bem, e estão bastante abalados, muito triste realmente. Então, assim, o filho também está muito abalado, muito chocado com toda essa situação que, segundo eles, ninguém esperava que ela poderia ter tamanha crueldade para com outro ser humano, ainda mais dois idosos, né? Esse serviço de limpeza, foi a primeira vez que ela ia na casa, que ela conhecia esses idosos? Quem que indicou ela para fazer esse serviço? Nessa casa específica, sim, ela foi a primeira vez, mas ela já vem fazendo serviços de limpeza, diarista, já há bastante tempo. E respondendo a sua pergunta, a indicação, curiosamente, partiu de um parente das vítimas, né? Que inclusive conversou com a nossa equipe, se diz bastante arrependido, muito abalado de ter indicado, e nas palavras dele, sentindo um pouco culpado por essa tragédia, né, realmente, que acometeu a família dele, né, e essas pessoas que infelizmente tiveram suas vidas terminadas. Ela foi diarista dele, assim que ele conheceu esse parente? Isso, ela, na verdade, ela era, né, até semana passada, a última serviço dela foi na sexta-feira. Então ela era diarista dele frequente, pelo menos 2 vezes na semana ela frequentava a casa desse parente, e ele afirmou que nunca teve nenhum tipo de problema com ela. Pelo contrário, ele disse que ela é uma pessoa muito boa de serviço e uma pessoa muito fácil de lidar, né? O que causa estranheza, mais uma vez falando, sua família também falou nisso, por que tamanha crueldade, por que tamanha falta de empatia, né, para com o outro ser humano, ainda mais 2 idosos, né, que tiveram a sua vida terminada de forma tão cruel, né, tão trágica. Sobre o que foi subtraído da casa, já se tem ideia do quais itens foram e o valor, mais ou menos? Sim, ela mesma não sabe dizer precisamente. Os próprios familiares também não têm uma certeza, porque os idosos moravam somente eles. E eu acho, salvo engano, que os familiares nem sabiam que tinha dinheiro em espécie lá. Quando a gente encontrou esse dinheiro girando em torno de 18 mil reais em espécie, ela afirmou que tirou da casa desse casal mais ou menos esse valor, mas ela já gastou bastante, ela vem tendo um gasto muito alto, comprando diversas coisas, almoçando em restaurante, pagando em hotéis, Ubers, né, para cima e para baixo. Então ela alega que parte desse dinheiro foi subtraído no local e uma parte menor já é o lucro auferido com a venda, né, desses outros objetos, que seriam relógios, joias, brincos e os celulares também, que foram subtraídos, que também já foram recuperados aqui para a nossa unidade. Por ela fazer esse trabalho de diarista em várias casas, mas ter sido esse caso em específico, a polícia trata como um caso isolado, ou para os moradores ali da região Centro-Sul isso pode levantar algum tipo de alerta? Olha, infelizmente a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente tem põe na nossa casa, né? Mas eu particularmente, te falando, eu estou aqui na frente dessa unidade aqui há 10 anos. É comum a gente lidar aqui com crimes contra o patrimônio praticado por pessoas que têm acesso à residência, mas um crime desse tamanho, dessa crueldade, eu te falo que até pra gente assusta. É surpreendente, porque eu acho que não tinha a menor necessidade disso. Eu acho que foi uma covardia, né, tamanha com essas 2 pessoas. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado com as pessoas que frequentam, não tem jeito, é preciso, né? A gente realmente já estava monitorando desde ontem, né, a data dos fatos. Inclusive, na hora da entrevista, eu até mencionei que possivelmente ela seria presa a qualquer momento. Realmente, graças ao empenho aqui, né, dos nossos policiais, que estavam dedicados totalmente a isso na data de ontem, a gente conseguiu identificar que ela estava ali na cidade de Itabira, em um hotel. Fomos até o local, efetuamos a sua prisão. Momento em que ela estava abraçada ao seu filho, né, uma criança de 6 anos. Ela estava muito emocionada, a criança também, o garoto, muito assustado. A gente tentou acalmá-lo, né, claro, dentro dessa realidade que é muito
confusa, né, no mínimo. Então, ela alegou para a gente que ela teria ido até o local tão somente para fazer o serviço, que o seu interesse em cometer o crime teria acontecido no momento que ela começou a visualizar os bens que ali estavam, os objetos que estavam ali. Então ela percebeu que ali tinham relógios, joias que poderiam lhe causar um aumento, né, um incremento patrimonial de forma criminosa. Ela então resolveu praticar o delito patrimonial. E eu perguntei para ela por que então você chegou ao ponto de ceifar a vida desses idosos, né, de forma tão cruel. E ela fala que nesse ponto ela não consegue responder racionalmente. Ela usou essa palavra comigo, ela falou assim, olha, isso aí foi um surto psicótico. Na verdade ela até fala surto psicológico, mas ela quis dizer o surto psicótico. Eu tenho problema grave psiquiátrico, eu tomo remédios controlados, fato esse que foi comprovado pela sua família também aqui durante a madrugada. E aí ela informou que utilizou inclusive esses remédios para dopá-los, para então posteriormente iniciar os golpes, né, que foram pelo menos no idoso. A gente tem confirmação da perícia que pelo menos 40 golpes de faca contra o idoso e pelo menos uns 15 contra a senhora. E ela fala que toda essa violência teria sido em razão de um surto psicótico, inclusive algumas vozes que ela escuta, estavam determinando que ela fizesse esse crime tão bárbaro. Eles estavam desacordados, doutor, na hora do... Ela fala que eles não estavam totalmente desacordados, eles estavam adormecidos, sonolentos, mas que ofereceram sim resistência, que já era a nossa ideia inicial, tendo em vista as lesões de defesa, vários cortes na mão, no antebraço, na face, que demonstra que eles tentaram de alguma forma impedir ali a ação dela, né, dificultar, mas infelizmente não tiveram a força necessária, muitas vezes porque estavam totalmente já com a sua resistência bem diminuída. Uma dúvida, era a primeira vez que ela ia esses comprimidos? Deu sim. Ela alegou que durante o almoço a senhora preparou um suco natural e ela viu naquilo ali uma oportunidade. Ela vai então à sua bolsa, pega 4 comprimidos desse remédio fortíssimo, né, um remédio utilizado para depressão, até para controle, até para doenças psiquiátricas mais graves, e ela põe administra esses 4 comprimidos no suco, no liquidificador, bate novamente, põe gelo para disfarçar, e ela serve ao casal, que durante o almoço, né, ingere esse suco, e aí 30, 40 minutos depois eles passam a se sentir um pouco confusos, sonolentos, e então vão a senhora até o sofá e o idoso até o quarto onde que os fatos se desenvolvem. Delegado, a tia da suspeita falou que ela tinha fugido então com o Espírito Santo. Itabira é caminho ali do Espírito Santo. Ela estava se dirigindo ao estado ou ela decidiu ali se ela já na cidade? Na verdade, ela alegou que realmente iria para o Espírito Santo, mas como o fato foi amplamente divulgado na imprensa, ela ficou com medo dessa viagem, por ser uma viagem muito longa, rodoviárias, enfim, policiais, e ela começou a pensar em outras localidades. Então, na terça-feira, ela dorme em Belo Horizonte, num hotel ali na Savassi, e na quarta-feira ela decide então ir até a cidade de Itabira para, quem sabe, isso ela alegou, continuar até chegar ao estado do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo ela alega que tamanha repercussão, tamanho seu arrependimento, que hoje ela iria se apresentar à nossa unidade aqui no DEPATRA. Acho que não deu tempo, né? A gente conseguiu capturá-la antes, mas pessoas que serão investigadas para saber se tem ou não participação. Suspeito, eu já posso dizer que são pessoas que estão ali já com uma linha de investigação um pouco mais forte, um envolvimento já mais ou menos direcionado. Eu estou falando especificamente do carro que resgatou ela, que pega ela ali logo após o fato, mas ela alegou para a gente que essa pessoa seria somente um motorista de aplicativo, estava estacionada ali naquela rua, e ela então aborda ele, oferece R$40 para levá-la, até a região central de Belo Horizonte. Então, a gente está tentando identificar essa pessoa, inclusive, já fiz o convite, vou reforçar, se estiver vendo a reportagem, não tiver realmente nada a ver com os fatos, compareça aqui na nossa unidade, esclareça, apresente o veículo, para que a gente possa entender, tomar o seu depoimento a termo e
esclarecer se realmente não tem nenhuma participação, que é o que ela alega.